Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in A, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 219, vamos ler Isaías 59 e 60, Ezequiel capítulo 19 e Provérbios capítulo 13, versículos de 9 a 12. E incluindo hoje, temos só mais 5 dias com o profeta Isaías, estamos acabando o livro dele, né? E tem sido uma oportunidade incrível poder fazer essa jornada pelo livro da condenação e da consolação. Muito bom mesmo. Mas a Bíblia que eu uso todos os dias, curtiu a transição, é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais serão os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, baixe o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E se inscreva no canal e ative o sininho, assim você não vai precisar ficar procurando o episódio todo dia. Ele já vai aparecer facinho para você, lá nas suas notificações. Como eu disse, é o dia 219 e vamos ler Isaías 59 e 60, Ezequiel 19 e Provérbios capítulo 13, versículos de 9 a 12. O livro de Isaías, capítulo 59. Liturgia penitencial. O pecado, obstáculo à salvação. Vê, a mão do Senhor não fica curta para salvar, nem é duro de ouvido para ouvir. São vossas culpas que se interpõem entre vós e vosso Deus. São vossos pecados que vos ocultam seu rosto e impedem que vos ouça. Pois vossas mãos estão manchadas de sangue, vossos dedos de crimes. Vossos lábios dizem mentiras, vossas línguas sussurram maldades. Não há quem invoque a justiça, nem quem pleiteie com sinceridade. Apoiam-se na mentira, afirmam a falsidade, concebem o crime e dão à luz a maldade. Chocam ovos de serpente e tecem teias de aranha. Quem comer esses ovos morrerá. Se quebram, saem víboras. Suas teias não servem para vestes, são tecidos que não podem cobrir. Suas obras são obras criminosas, suas mãos executam a violência. Seus pés correm para o mal, têm pressa em derramar sangue inocente. Seus planos são planos criminosos, destroços e ruínas balizam suas estradas. Não conhecem o caminho da paz, não existe o direito nas suas trilhas, abrem sendas tortuosas. Quem as segue não conhece a paz. Confissão do pecado. Por isso está longe de nós o direito e a justiça não nos alcança. Esperamos a luz e vêm as trevas, claridade e caminhamos às escuras. Como cegos vamos apalpando a parede, andando às apalpadelas como gente que não enxerga. Em pleno dia tropeçamos como ao anoitecer. Em pleno vigor estamos como os mortos. Grunhimos todos como ursos e nos queixamos como pombas. Esperamos no direito e nada, na salvação e está longe de nós. Porque nossos crimes contra ti são muitos, e nossos pecados nos acusam. Temos presentes nossos crimes e reconhecemos nossas culpas. Rebelar-nos e negar o Senhor, voltar as costas ao nosso Deus, tratar de opressão e revolta, urdir por dentro enganos. E assim se torce o direito e a justiça fica longe. Porque na praça a lealdade tropeça, e a sinceridade não encontra acesso. A lealdade está ausente e expoliam quem evita o mal. Intervém o Senhor. O Senhor contempla desgostoso, pois a justiça já não existe. Ele vê que não há ninguém, ele estranha que ninguém intervenha. Então seu braço lhe deu a vitória e sua justiça o manteve. Como couraça vestiu a justiça e como capacete a salvação. Como traje vestiu a vingança e como manto envolveu-se na indignação. A cada um vai pagar o que merece. A seu inimigo, fúria. A seu adversário, represália. Os do ocidente temerão o Senhor. Os do oriente respeitarão sua glória. Porque ele virá como torrente canalizada, conduzida pelo sopro do Senhor. Mas a Sião virá um Redentor para afastar os crimes de Jacó. Oráculo do Senhor. Oráculo de salvação. De minha parte, diz o Senhor, esta é minha aliança com eles. O meu espírito que te enviei, as minhas palavras que pus em tua boca, não cairão de tua boca, nem da boca de teus filhos, nem da boca de teus netos. Jamais,
disse o Senhor. Capítulo 60. A luz da Nova Jerusalém. Levanta-te, brilha, pois chega a tua luz. A glória do Senhor amanhece sobre ti. Vê, as trevas cobrem a terra, a escuridão os povos. Mas sobre ti amanhecerá o Senhor. Sua glória aparecerá sobre ti. E à tua luz acorrerão os povos, os reis ao resplendor de tua aurora. Dá uma olhada ao redor, vê. Todos esses se reuniram, vêm a ti. Teus filhos chegam de longe, tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verás radiante de alegria. Teu coração se maravilhará, se dilatará, quando verterem sobre ti o tráfico do mar e te trouxerem as riquezas dos povos. Uma multidão de camelos te inundará, dromedários de Madiã e de Efa. Vêm todos de Sabá, trazendo incenso e ouro, e proclamando os louvores do Senhor. Reunirá para ti os rebanhos de Cedar e os carneiros de Nabaiote. Estarão ao teu serviço, subirão ao meu altar como vítimas agradecidas, e honrarei minha nobre casa. Quem são esses que voam como nuvens e como pombas ao pombal? São navios que acorrem a mim. À frente os navios de Tarsis, trazendo teus filhos de longe. E com eles sua prata e seu ouro, pela fama do Senhor teu Deus, do Santo de Israel, que assim te honra. Homenagem dos povos. Estrangeiros reconstruirão tuas muralhas, e seus reis te servirão. Se te feri com ira, com amor me compadeço de ti. Tuas portas estarão sempre abertas, nem de dia nem de noite se fecharão, para trazer a ti as riquezas dos povos com seus reis desfilando. O povo e o rei que não se submeterem a ti perecerão. As nações serão arrasadas. Virá a ti o orgulho do Líbano, com o cipreste, o abeto e o pinho, para adornar o lugar de meu santuário e enobrecer o meu estrado. Os filhos de teus opressores virão a ti encurvados, e os que te desprezavam se prostrarão a teus pés, e te chamarão cidade do Senhor, Sião do Santo de Israel. Estive abandonada, detestada, sem um transeunte. Mas te farei o orgulho dos séculos, a delícia de todas as eras. Mamarás o leite dos povos, mamarás o peito dos reis, e saberás que eu, o Senhor, sou teu Salvador, que o poderoso de Jacó é teu Redentor. Em vez de bronze, te trarei ouro. Em vez de ferro, te trarei prata. Em vez de madeira, bronze. E em vez de pedra, ferro. Eu te darei como inspetor a paz, e como capatazes a justiça. Não se ouvirá mais em tua terra violência, nem dentro de tuas fronteiras ruína, destruição. Tua muralha se chamará salvação, e tuas portas louvor. Luz perpétua. Tua luz de dia já não será o sol, nem te iluminará a claridade da lua. Tua luz perpétua será o Senhor, e teu Deus será o teu esplendor. Teu sol já não se porá, nem tua lua minguará, porque o Senhor será tua luz perpétua, e os dias de teu luto estarão cumpridos. Em teu povo todos serão justos e possuirão a terra para sempre. É o broto que eu plantei, a obra de minhas mãos, para minha glória. O pequeno crescerá até 1000, e o menor se tornará povo numeroso. Eu sou o Senhor, e apressarei o prazo. O livro do profeta Ezequiel, capítulo 19. A leoa e os filhotes. E tu, entoa esta lamentação pelos príncipes de Israel. Que leoa era tua mãe no meio de leões. Deitada entre leõezinhos, amamentava seus filhotes. Criou um de seus filhotes, que se tornou leão jovem, e aprendeu a dilacerar a presa, devorando homens. Recrutaram gente contra ele, e o prenderam na cova, e com argolas o levaram à terra do Egito. E vendo desvanecida e burlada sua esperança, tomou outro de seus filhotes e o fez leão jovem. Rodeava entre os leões, feito já um leão jovem. Fazia estragos nos palácios e arrasava as cidades. Mantinha o país e seus moradores amedrontados com seus rugidos. Juntaram contra ele os povos das regiões vizinhas, estenderam suas redes sobre ele e o prenderam na cova.
com coleira e com argolas, o levaram ao rei da Babilônia. Enjaulado, o levaram, para que não se tornasse a ouvir seu rugido nas montanhas de Israel. A videira decepada. Tua mãe é como videira cheia de ramos, plantada à beira das águas. Produziu folhas e fruto pela abundância de água. Lançou rebentos robustos para cetros reais. Sua estatura elevou-se até tocar as nuvens. Destacava-se por sua altura, por sua abundância de sarmentos. Mas a deceparam com raiva e a jogaram por terra. E o vento oriental secou seu fruto. Perdeu os galhos e secou. E o fogo devorou seu rebento robusto. Agora está plantada na estepe, em terreno calcinado e seco. Brotou fogo de um rebento e devorou seus brotos. Não resta nela rebento robusto, cetro para governar. É uma elegia. Canta-se como elegia. O livro de Provérbios, capítulo 13, versículos de 9 a 12. A luz dos honrados é alegre, a lâmpada dos perversos se apaga. Com sua insolência, o idiota provoca discórdias. A sensatez acompanha os que se deixam aconselhar. Fortuna feita do nada encolhe. Quem reúne, pouco a pouco, enriquece. Esperança que tarda aflige o coração. Desejo que se cumpre é árvore de vida. Pai Santíssimo, nós te louvamos e glorificamos. Agradecemos muito pela tua palavra e pela tua presença. Agradecemos por nos conceder tua sabedoria. Nos ajude, Senhor, a receber a tua sabedoria e não apenas deixá-la passar em branco, mas viver conforme ela, baseando nossas vidas em ti e na verdade que nos revelas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Só um comentário que eu queria fazer rapidinho sobre o capítulo 13 de Provérbios. Eu acho muito legal que quando a gente lê de novo o livro de Provérbios, tá cheio dessas passagens que, apesar de curtas, elas pegam bem lá dentro do nosso coração, elas perfuram lá dentro e são capazes de mudar muito as nossas vidas se a gente as puser em prática. Por exemplo, fala lá: fortuna feita do nada encolhe, quem reúne pouco a pouco enriquece. E isso me lembra, né, das pessoas que ganham na loteria. Tipo, alguém que recebe do nada uma quantia enorme de dinheiro e não faz ideia do que fazer com ela, porque ela nunca teve esse dinheiro antes. Então, a fortuna feita do nada encolhe. Quem reúne, né, quem vai juntando de pouquinho em pouquinho, enriquece. Porque você aprende a viver com o que você vai conquistando, ao contrário de alguém que do nada ficou rico. Porque aí a pessoa pensa: nossa, eu tô rico, mas e agora? Porque eu nunca aprendi a lidar com riqueza, eu nunca aprendi como administrar meu dinheiro, porque eu nunca tive muito. Porém, quando a gente vai juntando de pouquinho em pouquinho e crescendo devagar, nossa fortuna, nós vamos aprendendo a como lidar com ela. Isso vale para bens materiais, para sabedoria e, de certa forma, para a fé também. Porque vamos caminhando na fé e aumentando ela a cada dia, para assim chegarmos ao dia em que podemos ter fé independente do que aconteça, independente do que esteja acontecendo na nossa vida. E isso é algo que eu acho que é algo legal para refletir. Vale a pena refletir, e não só refletir, mas também aplicar em nossas vidas. Enfim, eu tinha dito uns dias atrás, talvez muitos dias atrás, que essa parte dos profetas poderia ser uma parte mais difícil para muita gente. E talvez tenha sido mesmo, isso é normal. Mas ao mesmo tempo, acredito que vocês concordam comigo quando eu digo que essa jornada pelo livro de Isaías tem sido sensacional. Eu falei aqui no começo do episódio que nós só temos mais 5 dias, incluindo hoje, pra acabar. Faltam, mais 6 capítulos só pra terminar. Amanhã vamos ver o 61 e o 62 e ele termina no 66. E caminhar com esses profetas tem sido muito interessante porque entender o contexto muda muita coisa. Por exemplo, Isaías. Qual o contexto que ele tá? Ele tá falando com um povo que ainda vai ser exilado, um povo que será conquistado, basicamente. E vai parecer que Deus não se importa mais. Porém, ele está dizendo que, sim, o Senhor se importa, que ele virá restaurá-los e os trará de volta. Porém, para isso, eles têm que se arrepender, né? E é incrível, porque aqui no começo do capítulo 59, Isaías deixa muito claro que, diz lá, né? Vê, a mão do Senhor não fica curta para salvar, nem é duro de ouvido para ouvir. Porque às vezes a gente pode pensar isso de Deus, né? Que, talvez isso ele não consiga fazer. Ou então, ele não deve estar me ouvindo. E ele diz, não.
A mão do Senhor não fica curta para salvar. Tipo, o problema não tá com ele, nem é duro de ouvido para ouvir. Mas na verdade, são vossas culpas que se interpõem entre vós e vosso Deus. São vossos pecados que vos ocultam seu rosto e o impedem que vos ouça. E isso é incrível não só porque se aplica às nossas vidas nos dias de hoje, mas também porque ele pega e lista os pecados e as culpas que estão afastando o povo de Deus. Ele diz lá, né? Pois vossas mãos estão manchadas de sangue, vossos dedos de crimes. Vossos lábios dizem mentiras, vossas línguas sussurram maldades. Não há quem invoque a justiça. Ou seja, que eles sabiam que era o correto a se fazer, o que era o justo, mas simplesmente não fizeram nada. Eles apoiam-se na mentira, afirmam a falsidade, concebem o crime e dão à luz a maldade. Suas obras são criminosas, suas mãos executam a violência, seus pés correm para o mal, abrem sendas tortuosas. Quem as segue não conhece a paz. E essa é uma daquelas partes que podemos falar, sim, é verdade, eu li a história do povo escolhido por Deus que ele ainda ama, que ele ainda quer que se arrependam, porém que o rejeitou. Então eu sei que não se trata da falta de poder ou a falta de amor de Deus. Na verdade se trata de, como diz lá no versículo 10 do capítulo 59, como cegos vamos apalpando a parede. Andamos às apalpadelas como gente que não enxerga. Porque o Senhor tirou a luz, né? Porém, ele diz que a luz virá. Ele fala no capítulo 60, né? Então, de novo, tudo se trata de arrependimento. Tipo, se você se arrepender, se você retornar ao Senhor, você será restaurado. Porque agora vocês estão cegos que não conseguem nem ver aonde vão. Porém, diz lá no capítulo 60, levanta-te, brilha, pois chega a tua luz. A glória do Senhor amanhece sobre ti. Sim, a escuridão e as trevas cobrem a terra, mas a glória do Senhor amanhecerá sobre ti. E à tua luz acorrerão os povos. E quando ele diz a tua luz acorrerão os povos, ele está se referindo à luz do povo judeu, quando as promessas forem cumpridas, quando a aliança for cumprida em Jesus. E Jesus estende essa luz porque, lembra, ele diz a seus discípulos, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Ele deixa bem claro que essa é a forma que eles devem viver, sendo a luz do mundo. E é isso que Isaías está profetizando aqui. Ele está falando sobre o que vai acontecer, que quando você caminha junto a Cristo, você não só está andando na luz, mas você está participando dessa luz e ajudando a espalhar ela para o mundo. E é por isso que não podemos deixar nossa luz debaixo de um cesto, escondê-la, né? Porque as pessoas precisam ver o que Deus fez na sua vida, elas precisam ver o que Deus fez na vida daqueles que o seguem, para que possam ver e dizer, Talvez eu poderia viver assim também. Me conta mais sobre Jesus. Então, somos muito gratos pelos capítulos 59 e 60 de Isaías, porque fala dessa necessidade de nos arrependermos. E que quando nos arrependemos, podemos ser a luz do mundo. Que Deus é a luz do mundo e podemos ter essa luz em nós e espalhá-la para o resto do mundo. Agora, no capítulo 19 de Ezequiel, temos uma lamentação por Israel. É um capítulo mais curtinho, né? Em contraste com o 16, que é o capítulo mais longo. Mas lá fala dos leões e fala da videira. E isso é, de novo, vamos ver o contexto. Diz lá. Que leoa era tua mãe no meio de leões. Deitada entre leõezinhos, amamentava seus filhotes. E diz que ela criou um desses filhotes e... Daí você pensa, peraí, quem que é esse leão? É uma pessoa mesmo ou... E a resposta que muitos estudiosos dão é que sim. Está falando de uma pessoa real. Então, a mãe é Jerusalém, né? A mãe é a tribo de Judá. Lembra do leão de Judá, né? Isso vai ser bem importante. Então, fala lá de um leão que cresce, se torna um leão jovem. E esse primeiro leão provavelmente seria o rei Joacás. Lembra dele? Ele foi o filho do rei Josias. E ele reinou por uns meses só, e seu reinado não foi bom. Foi bem curtinho e mesmo assim foi horrível, foi péssimo. E ele foi deposto, né? Ele foi levado como prisioneiro para o Egito em cerca de 609 a.C., depois de reinar por 3 meses só. Então daí aparece outro leão, e esse seria o próximo rei. Não Joacás, mas o rei Joaquim. Então o rei Joaquim de Judá, ele reinou depois de Joacás, né? De 609 até cerca de 597 a.C. E ele também não foi um bom rei, como diz lá, né? Rodeava entre os leões, feito já um leão jovem. Fazia estragos nos palácios e arrasava as cidades. Então, de novo, não foi um dos melhores reis, mas sim um dos que continuaram espalhando a miséria e o sofrimento. E daí o que acontece é que ele foi capturado pelo rei da Babilônia e o levaram embora. Então, Joacás é o primeiro leão e Joaquim o segundo. E é uma lamentação porque as coisas não precisavam ser assim, né? Não precisava ter acontecido nada disso. E daí depois temos a lamentação da videira.
Agora, a lamentação da videira é um assunto diferente, porque ela pode estar se referindo ao rei Sedecias, porque fala que ela foi plantada, e o rei Sedecias foi plantado também por Nabucodonosor, né? Ele que colocou ele lá para ser um rei vassalo. Daí diz: agora está plantada na estepe, em terreno calcinado e seco. Brotou fogo de um rebento e devorou seus brotos. Ou seja, ela não era uma videira forte, e ele não servia para governar. E Sedecias foi o último dos reis da linhagem de Davi, até Jesus Cristo chegar e estabelecer seu reinado como o Messias que foi prometido, como o rei que foi prometido. Porque a linhagem continua, né? Porém, Sedecias foi o último rei dessa linhagem, até Jesus chegar. E é por isso que Ezequiel está lamentando, porque ele sabe das promessas que foram feitas a Davi, que a sua dinastia não teria fim e que haveria sempre um descendente dele sentado no trono. Então agora está todo mundo pensando: Sedecias foi o último rei, e agora? O que vai acontecer? Como o Senhor vai consertar isso? E pensa, eles ficaram centenas de anos com essa dúvida, porque a linhagem de Judá ainda existe, porém eles não estão mais na realeza. Então você se pergunta: como o Senhor vai resolver isso? E isso acontece com a gente também, né? Muitas vezes nos sentimos, como ouvimos Isaías dizer hoje, no escuro, né? Sem saber o que vai acontecer ou como o Senhor vai resolver a situação. Porém, sabemos que ao caminharmos no escuro, o Senhor nos dá a mão e Ele não nos abandona. Seguramos na mão de nosso Pai e não temeremos a escuridão, pois sabemos que Jesus é a nossa luz. Ele traz a luz ao mundo e nós a trazemos ao resto do mundo. Acho que eu estou misturando as metáforas, não sei, mas faz sentido para mim e espero que faça para você também. Que bênção enorme poder caminhar com vocês hoje e por todos esses dias, né? Todos esses 219 dias. Estamos nos tornando amigos e crescendo a nossa comunidade e continuamos rezando uns pelos outros. E eu te peço que, por favor, continue rezando por mim, porque eu vou continuar a rezar por você, eu prometo. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.